Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui diante do terceiro vídeo, né, que eu estaria fazendo sobre civilizações orientais, desta vez falando um pouco do Japão, né? O Japão, ele existe num arquipélago, né? Arquipélago, para quem não sabe, é um conjunto de ilhas, são 4 ilhas que formam o Japão, né? E é uma civilização de bastante destaque, principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial, né? É uma civilização antiga, com um universo cultural e simbólico bastante profundo, tanto quanto o Índia e China, né? Só que ela é mais nova. Tem-se notícias, né, em termos arqueológicos, que desde 10.000 a.C., a região do Japão já era ocupada, né, por alguns caçadores. Eles já conseguiam trabalhar com ferramentas de madeira, não de metal ainda, porque a revolução da idade dos metais será um pouco posterior, né, e trabalhavam na agricultura, assim, uma organização política bastante muito organizada. Então, dessa forma, o que acaba acontecendo? Você tem aí um pequeno agrupamento de indivíduos, né? O Japão, ele tem uma particularidade, que é ficar muito próximo a uma placa tectônica que faz parte do que se chama de Círculo de Fogo na Ásia, que é um conjunto de placas tectônicas formadas, evidentemente, pela fragmentação, né, delas abaixo da crosta, sob a lava vulcânica, e que, portanto, sofre bastante com terremotos e vulcões, né? Boa parte das ilhas do Pacífico, elas são formadas por vulcões, né? Inclusive o Havaí, né? Que tem uma belíssima mitologia no que diz respeito à origem e ao diálogo entre o fogo e o oceano. É lindíssimo. Bom, mas voltando aqui ao Japão, por volta do século 3 a.C., né, segundo a fonte que nós temos, que seria o livro didático, no caso do ano anterior, nós tivemos aí uma migração de pessoas do continente, ou seja, da China, para o Japão, ocupando a ilha do sul, né, do Japão, menorzinha. E aí, lá eles levaram duas coisas importantes: os metais, né, o uso de metais para a sobrevivência de diversas formas, e o arroz, né? O arroz é uma cultura bastante importante na dieta oriental, né? É justamente o arroz, não é? Nós temos também aí, por volta do século II, o estabelecimento de uma nova dinastia que vai propor, que de uma certa forma vai se organizar para conseguir a unificação territorial do Japão, né? A unificação das 4 ilhas, que é um território pequeno, né? Diante da China, diante da Índia, o território chinês é um território pequeno, e a partir daí também bastante vinculado à cultura japonesa. Nós teremos um pouquinho mais para frente o Japão sendo denominado como Nippon, né? Que essa palavra significa a terra do sol nascente. Por isso que você tem aquela bola avermelhada, né, no centro da bandeira japonesa. É uma homenagem a uma divindade shintoísta chamada Amaterasu, que representa o sol, né? Para quem não é shintoísta, significa apenas o sol, né? Que a terra é do sol nascente. Bom, o período que vai entre o século 3 e o século 15 no Japão, ele é bastante movimentado, né? Porque você tem aí uma alternância de dinastias, algumas lutas, e você vai ter um sistema chamado shogunato, né? O shogunato é mais ou menos como se você tivesse
ele é mais ou menos como se você tivesse a estrutura do feudalismo, que nós vimos lá atrás, né? Desculpa, que nós iremos ver lá na frente, né? Porque aqui é o 6º ano. Então, como é que funciona isso? Você tem um governo central e você tem vários, vamos dizer assim, subdivisões do território, onde você tem os shoguns, que são os chefes políticos e militares de cada um desse território, vinculados teoricamente ao líder central, né? Já dá para perceber que todos os reinos, né, eles são bastante instáveis, né? Você tem aí um poder político estabelecido que centraliza, mas ele tem que sempre estar de olho porque alguém está querendo se organizar com o outro para tomar a posição dele. Isso acontece no mundo inteiro, né? Em todos os períodos. Os shoguns, né, eles eram uma espécie de líderes que, com o tempo, se tornaram mais militares e prestavam referência ao daimon, que era o chefe político de cada uma dessas regiões. Peraí, professor, confundiu. Então vamos lá, vamos voltar. Você tem o Japão dividido em pedacinhos, né? Cada um desses pedacinhos tem um chefe que era o shogun. Depois você tem o daimon, que vai cuidar da parte política, né, da parte organizacional, e o shogun ele vai virar uma espécie de líder militar desse pedacinho. Daí é que nascem aqueles guerreiros maravilhosos e extremamente éticos, né? Existe o Bushido, né? Que é o Bushido, não sei como se pronuncia, acho que é Bushido, que é o código de honra deles, que são os samurais, né? Os samurais, eles são guerreiros de uma qualidade intelectual, inclusive. Eles eram poetas, eles eram músicos e guerreiros ao mesmo tempo. Essa é uma característica muito comum do Oriente, né? Você não tem... O guerreiro, ele não é apenas alguém que solta porrada. Não, ele tem cultura muito diferente dos guerreiros do Ocidente, que, via de regra, não tem cultura nenhuma, né? Se vocês forem... O ano que vem nós vamos ver, na Idade Média, os nobres nem ler sabiam, né? Os grandes cavaleiros. Aqueles que as donzelas esperam chegar e tal. Eles eram analfabetos, né? Então, o que acontece? As civilizações orientais, elas têm um cuidado muito grande em preparar as pessoas para compreender, né, a cultura que elas criam e geram, né? Por isso que são civilizações de extremo bom gosto, né? E, evidentemente, de uns tempos para cá, algumas pessoas absolutamente desinformadas, desqualificadas intelectualmente, tentam fazer de alguma forma um ataque às sociedades orientais, né? Principalmente a China, hoje em dia, né? A geração, para vocês terem uma ideia, a geração dos meus pais, ele tinha umas pinimbas com o Japão, né? Por causa da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que nós vamos ver no 9º ano. Quer dizer, se todos nós estivermos vivos, né? Se eu não morrer, se eu não for assassinado, se eu não morrer de Covid, se eu não for assassinado, se eu não for abduzido, se a Madonna não quiser casar comigo, enfim, eu vou estar aqui no 9º ano com vocês, né? Então, o que acontece? Pegou-se criou-se um certo preconceito contra os japoneses, né? Em função deles terem participado numa guerra que se chama Segunda Guerra Mundial, contra os Estados Unidos, que era uma matriz de pensamento e ainda continua sendo para um setor relativamente desinformado da população que nós temos. Bom, a culinária japonesa também bastante peculiar, hoje em dia está muito modinha, né? Você comer sushi, sashimi, então as pessoas têm estão tendo um certo contato com a culinária japonesa, né? Que também é bastante diferente daquilo que nós conhecemos. Bom, depois desse vídeo relativamente curto, né, porque na realidade os livros didáticos eles falam muito sobre conquistas, né,
Eu vou estar gravando um vídeo para vocês falando só sobre pensamento filosófico religioso oriental. Esse vai ser um pouco mais longo, um pouco mais demorado, tá bom? Então, por enquanto, são esses três, China, Índia e Japão, que estão separados. Eu vou tentar subir os três como arquivo, para que vocês possam ver sem gastar dados, né, do pacote de vocês. E aí, quando eu passar o quarto, nós vamos bolar uma atividade para vocês fazerem. Tá ok? Então, um beijo, um abraço, se cuidem, tá? Que o Covid tá aí. Não é o lobo mau, mas é o Covid. O lobo mau, aliás, tem uma fama horrível, porque os lobos não eram maus, né? Eles têm o seu instinto. Aí eles são considerados maus porque eles atacavam as ovelhas, né? Que os cuidadores de animais tinham. Então, por isso que eles acabam tendo essa fama na história. E lá na pré-história, né, os lobos atacavam os hominídeos, por isso que eles tinham que ficar sobre as árvores, tá bom? Então tá, aquele abraço.